Olá, tudo bem? Nós vamos continuar com a nossa série de Minutos de Edificação. Eu sou Rutiane, da Catedral de Louvor Maranata, e domingo nós tivemos uma palavra, domingo agora dia 29 de junho, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, onde o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos valores do reino de Deus. E o versículo-chave que nós usamos para trazer essa palavra foi: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu gostaria muito que você aproveitasse esse instrumento na internet para buscar edificar-se e mais profundo na palavra e compartilhar com teus amigos, com irmãos, com parentes, uma palavra tão maravilhosa como a que Deus tem nos dado. Então, antes de eu explorar esse versículo sobre vida abundante, eu levei a igreja a entender todo o capítulo, onde o Senhor Jesus dá uma aula de discernimento espiritual. Ele revela quem é o bom pastor, como ele se comporta, ele revela sobre o comportamento do mercenário e ladrão, e ele revela o comportamento das ovelhas. Sobre o bom pastor, foi bem claro dizendo que o pastor das ovelhas, o legítimo, ele entrou pela porta. Nós sabemos que esse entrar pela porta é quando Deus se fez carne, quando o Verbo habitou entre nós. Jesus se fez homem e tem todo o direito de tomar posse das ovelhas que o dono do aprisco abriu para ele. Ele diz que para esse bom pastor, o dono do aprisco abre as portas. Deus Pai abriu as portas. Ele não veio pela janela, não surgiu do nada na terra. Nasceu como homem, e como homem obedeceu a Deus em tudo, como homem morreu, como homem agradou e pôde reconciliar com Deus toda a humanidade. Ele é o pastor por excelência. Mas também Jesus abriu os nossos olhos sobre o espírito mercenário do mundo, que não tem zelo pelas ovelhas. O espírito mercenário e ladrão, que vem para roubar, para destruir. E ele fala sobre as ovelhas que estão atentas para esses dois comportamentos de liderança. E ele afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz e sabe distinguir entre a voz do bom pastor e a voz do mercenário. E ele diz que as ovelhas dele compreendem a voz dele e o seguem. E esse seguir dá uma base enorme de comportamento para toda a igreja. A igreja são as ovelhas que pertencem ao pastor e seguem o bom pastor. E nesse contexto de pastor e ovelhas, o Senhor Jesus fala qual é o papel do pastor, além de ir à frente das ovelhas, de protegê-las, de ajustar o caminho. O bom pastor, ele dá a sua vida para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. E a minha pergunta para a igreja foi: que vida de abundância é essa? Eu questionei a igreja, para que a igreja pense bem sobre as expectativas que nós temos sobre o evangelho desses últimos dias. Se é um evangelho de bom pastor, que é do pastor, que está trazendo vida para as ovelhas, ou se é um evangelho de mercenário, que está levando as ovelhas a pensar e criar expectativa diferente do discurso do nosso bom pastor. Que vida e abundância é essa que nós esperamos, que nós apregoamos, que a Bíblia ensina? Então eu fiz algumas perguntas que levou a igreja a pensar. Uma delas é: vida abundante é vida longa? Vida abundante é uma vida com fartura de provisão, onde nada me falta, tudo para mim é muito facilitado, não tenho dificuldades de nada. É uma vida sem problemas, cheia de paz e sem preocupação, onde nada pode interferir a minha vidinha tranquila? Eu pergunto: vida e abundância é ter mais do mundo? Foi para isso que o Filho de Deus deu a sua própria vida, para que o homem tivesse uma vida tranquila e muito mais do que o mundo tem? Bom, nós sabemos que a vida de Cristo foi entregue, foi imolada para que o homem fosse reconciliado com Deus. E qual é o propósito dessa reconciliação? Trazer para o homem a vida de Deus que ele havia perdido quando resolveu viver independente. Segundo lá em Gênesis fala que o homem resolveu experimentar do fruto da árvore por sua única e espontânea vontade e ali tomou posicionamento de independência. E essa independência roubou do homem a vida de Deus. E essa vida de Deus só pode ser resgatada através do vínculo que é feito
através de Jesus, o seu único Filho, que foi dado para que os outros pudessem ser enxertados na videira verdadeira. Então, o que é vida em abundância? Em primeiro lugar, é vida reconciliada através do Filho. É vida de Deus que excede a uma vida que o mundo apregoa. E a primeira característica do homem que tem vida em abundância é o amor, porque Deus é amor. E uma vez reconciliado com Deus, o homem começa a resgatar a sua imagem e semelhança que foi perdida quando quebrou o elo de obediência. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus compartilhou com seus discípulos que há um estilo de vida tão abundante na igreja, que se for vivida de fato, todos seriam conhecidos como seguidores dele. E qual é esse estilo de vida? É um estilo de vida de muitos eventos na igreja? É uma igreja estruturada institucionalmente? É uma igreja que se movimenta bem financeiramente? O que é? O que faz com que os cristãos na terra sejam reconhecidos como os discípulos desse bom pastor? É o amor. Ele disse: se vocês me amarem, João capítulo 13, versículo 34 e 35, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, e vocês serão conhecidos como aqueles que me seguem de verdade. E aí eu estava lembrando que Paulo, entendendo essa revelação, usando dessa vida de abundância, ele começa a ensinar para a igreja de Éfeso algum estilo de vida maravilhosa que é a vida abundante. E também foi compartilhado que essa vida abundante não é uma religião abundante, é vida. E essa vida é vivida no nosso dia a dia. Por isso é que Paulo começa a ensinar, através dos seus textos, que essa vida em abundância ela é experimentada na família, entre marido e mulher, quando ele diz: mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos, isso é vida abundante. Marido, ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso não é possível sem estar reconciliado com Deus através de Cristo Jesus, esse tipo de amor não. Então é abundância de vida. Ele diz: pai, não gera a ira dos filhos, cria eles de uma maneira que não gera neles revolta. Isso é vida abundância. Filhos se submetam aos pais, não por obrigação, não porque isso é imposto, mas por causa da vida de abundância que há naquela família. Então Deus quer que a sua igreja tenha vida abundante em todos os âmbitos de relacionamento. Unidade, vida, amor, só é adquirida através de Cristo Jesus, que é justamente vida e abundância. Também em Efésios, Paulo fala dos relacionamentos sociais, com patrões, empregados, tudo no nível de respeito, que é admirável, mas ela é impossível se conseguir se não tiver vida com Deus. Vida com Deus é vida abundante na prática, não somente nos momentos que eu estou vivendo no meu ambiente religioso, meu momento de oração, meu momento de leitura. Até comentei com a igreja, a nossa vida abundante ela é praticada depois que a gente se submete aos ensinos, para conhecer a perfeita vontade de Deus, nos cursos, nos seminários, na escola bíblica dominical, nos congressos. A gente se enche, a gente recebe, para depois viver essa vida prática, levando Cristo para um mundo perdido, que não conhece esse amor, nem essa vida abundante. Essa palavra guarda no teu coração, mas compartilha e vive, para que o nome de Deus seja glorificado e conhecido nessa terra. Até a próxima vez, Deus abençoe, tchau.